Muitas vezes o consumidor alega defeito logo após a compra, que você falou do problema do pós-venda, né? Sim. Em que situações a loja realmente é responsável e em que situações ela não é? Tá, Cassim, vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele não é claro na distinção de produtos novos de produtos usados. Porém, ele traz no seu artigo 26 a questão, nós estamos tratando de bens duráveis, que são 90 dias de garantia para bens duráveis. Porém, ali no Código de Defesa do Consumidor não está falando produto novo e nem usado. Gerou-se um costume na sociedade e também até a questão de órgãos que fazem a verificação e o controle dessa relação de consumo, de que, como não se distingue produto novo de usado, aplica-se, por analogia, o produto novo. Não faz sentido. Só que não faz sentido, exatamente isso. Esse é o ponto. Porém, a loja, primeiramente, para ter essa convicção e passar isso, essa transparência para o cliente, ela tem que estar munida de um bom contrato. Esse contrato tem que ser de uma maneira justa e honesta para o cliente que está comprando, porque em vista do judiciário, até inclusive dos órgãos competentes que fazem essa fiscalização, é chamado de hipossuficiente. O que acontece? O cliente ele é leigo na situação de conhecer o seu produto na íntegra. Por quê? Trata-se de um produto usado. Se você não for transparente com ele no momento da venda, vai ali criar uma situação de talvez de desconhecimento, de falta de transparência, aquele chamado de eu não sabia, ou eu imaginei que o carro estava bom para uso, não tinha problema nenhum, porque o carro na maioria das vezes tem um anúncio de que o carro tem revisões feitas. Realmente, o carro tem revisões feitas, mas não é todos os itens que foram trocados, substituídos. Então, de uma maneira mais clara e acredito eu que preservando essa relação de consumo, a loja tem que ser transparente para o cliente e tudo isso inicia-se num contrato bem elaborado. Perfeito. E esse tipo de assessoria para criar esses contratos específicos, qualquer loja pode entrar em contato com você para poder ter esse serviço. Você presta esse tipo de consultoria? Sim, na verdade nós temos uma assessoria jurídica, eu chamo de prevenção. Ela é uma assessoria jurídica preventiva. Porque na maioria dos casos, quando judicializam uma situação, uma lide, que é chamada aquela pretensão resistida, o cliente quer que a loja faz tudo e a loja não quer fazer aquilo que o cliente está pedindo, cria-se ali uma relação de conflito, que é chamado de lide. A pretensão do consumidor está sendo resistida pelo fornecedor. Então, vá se discutir isso perante o judiciário. Tá? Mas, se a loja for para uma discussão judicial, faltando um contrato, algumas cláusulas que seja mais transparente, na relação da pré-venda com o cliente, a disponibilização do carro para ele fazer a avaliação prévia antes da compra, enfim, tomar ciência das questões inerentes às informações daquele carro, se ele teve passagem por leilão, se ele teve 1 ou 5 donos, se ele teve alguma batida, algum tipo de sinistro, enfim. Toda aquela questão do laudo cautelar engloba essa questão prévia, antes da venda. Uma vez estando isso definido de uma maneira transparente e honesta, falta ao consumidor simplesmente a aceitação de ter comprado um produto usado que requer manutenções e que essas manutenções recaem sobre o próprio consumidor, que é o comprador do veículo. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. O link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Perfeito. É o famoso prevenir é o melhor caminho, entender previamente é o melhor caminho, conhecer o carro, ter um bom contrato e o que é combinado não sai caro, é meio que isso. Exatamente isso. Tem um princípio no Código Civil que se chama pacta sunt servanda. O pacto tem que ser cumprido. As partes se fazem servas do pacto. Então, se você tem um contrato pactuado com o seu consumidor, respeitando a legislação, inclusive do próprio Código de Defesa do Consumidor mesmo, atribuídos também as questões jurisprudenciais, porque como o código ele não diferencia um produto novo do usado, nós temos que utilizarmos as interpretações jurídicas, as técnicas de hermenêutica e aquilo que o próprio judiciário está reconhecendo hoje. Tá? Isso é um tema já pacificado no TJSP, de que o veículo usado é vendido no estado que se encontra e não pode ser exigido que esse obtenha a qualidade de um produto novo, porque ele não é novo.
Mas que aula, você que está acompanhando a gente ao vivo aí, eu tô começando a entender do assunto já aqui, Eli. Eu vou ficar esperto em compra e venda de carro aqui, cara, você entende muito do negócio, tem nada escrito, nada decorado, realmente entende, você está vivendo isso todo dia. Exatamente, porque assim, na verdade, eu já vivenciava isso, né, na prática, quando eu estava com a loja de carro, e eu achava, de uma certa maneira, uma falta perante a relação de consumo, principalmente da parte do fornecedor, de transmitir para o consumidor quais são os reais direitos que ele tem e quais são as reais obrigações que o fornecedor tem perante aquele produto que ele pôs à disposição para venda. Por quê? Se a gente aplicar o Código de Defesa do Consumidor de 90 dias de garantia integral, acaba sendo uma coisa injusta e não tem cabimento, não tem lógica você comparar um produto novo de usado, porque você comprou um produto usado, pagou um preço e exigir que esse produto usado seja o mesmo, tenha a qualidade de um produto novo. Isso não tem lógica. Então é isso que tem que ficar de uma maneira clara para quem está comprando e uma maneira objetiva para quem está vendendo de ser transparente para o cliente nesse momento. Perfeito. E, cara, o que eu fico imaginando que tem de lojista que sofre com aquelas pessoas mal intencionadas, né? Claro que não é todo mundo, eu acredito que o ser humano é bom, eu acredito, mas não dá para negar que existem os aproveitadores, que o cara já pega aquilo ali, leva num mecânico que ele conhece, depois vem uma lista, depois a coisa muda e o lojista acaba sofrendo com um negócio que não era para sofrer se ele tivesse protegido com um bom contrato. Esse é o lugar.